um homem que pregava com uma doçura para os pobres, exortava os ricos e anunciava o amor a Cristo. Quem foi este homem, esse Fernando, que se transformou em Antônio? É isso que nós queremos meditar hoje, neste tema de nossa trezena. Santo Antônio, pregador do Evangelho. Seja bem-vindo para essa nossa reflexão. Paz e bem, irmãos e irmãs. Ontem nós estávamos no momento em que Santo Antônio ele ingressava para a ordem franciscana. Ele entrou naquele convento em Coimbra. O conventinho tinha o nome de Santo Antão dos Olivais. Quem conhece um pouco de história da igreja vai se lembrar que Antão foi um grande eremita. E Santo Antônio ele assume o nome do patrono daquele convento, porque Antão, em italiano, também é Antônio. Então, de Fernando, o Fernando morreu, nasce doravante, agora o Antônio. Vamos participar dessa vida deste homem que queria já evangelizar, levar a mensagem de Cristo para os infiéis. Os infiéis, que lembremos, são os muçulmanos. E já em pouco tempo, ele é acolhido neste propósito. Ele é enviado pela Espanha para ir à África, em Marrocos, para anunciar o Evangelho. Porém, Deus tem os seus desígnios. Às vezes uma coisa não dá certo no plano de alguém que é de Deus, para que aconteçam outras coisas. Foi o que aconteceu com este nosso querido santo. Santo Antônio ele ficou doente, não pôde fazer muita coisa na África, teve que retornar. E aí ele ficou mais um tempo e com uma grande alegria ele pôde participar do capítulo das esteiras que aconteceu em 1221. Ali foi um momento de muita alegria para este homem de Deus, porque ele conheceu pessoalmente um outro homem de Deus, que foi nosso querido pai São Francisco. Diz que a visão que Santo Antônio tinha de Francisco, um homem simples, mas que trazia em si essa força admirável da graça de Deus. Então, as coisas simples que um homem de Deus faz são tocantes, são transformadoras. E às vezes algum sábio deste mundo pode falar muitas coisas inteligentes, sagazes, mas não irá tocar os corações das pessoas. Então Santo Antônio, ele era esse homem admirável no seu tempo e que tocou também um outro homem admirável, que foi Santo Antônio. Então nós temos o início dessa vida. E Santo Antônio estava meio perdido lá no capítulo, porque já naquele momento lá já estava fazendo a escalação dos frades, para que lugar que eles iam, e como Santo Antônio não era muito conhecido ali, ele ficou por último. Então ele foi destinado a uma ermita, que é um lugar dedicado mais à oração, mais para a atividade contemplativa, e uma ermita em Forlì, na região da Itália. E ali ele ficou, porque os freires estavam precisando de um sacerdote para rezar a missa, então, já com um golpe aí de muita coincidência, o guardião chamou Santo Antônio para que fizesse parte do elenco daquela fraternidade. Então, ali Santo Antônio teve uma vida de muita humildade. Aliás, eu sempre penso assim, o que será que esses homens e mulheres de Deus escondem de nós? Porque a parte mais interessante eles guardaram para si. Santo Antônio tem muitas passagens que ele fala isso, né? Feliz do homem, né, que tem a sua intimidade com Deus e sai contando para todo mundo. Os grandes místicos
homens de Deus de nossa Igreja Católica, eles têm uma vida interior muito intensa e que às vezes a biografia é realmente parcial. Santo Antônio não é diferente. Ali naquela ermida, o que será que aconteceu no coração desse homem? Quantas orações, quantas virtudes e intercessões por toda a igreja. E ali ele tinha uma vida humilde e não tinha nenhuma pressa de demonstrar a sua sabedoria, porque Santo Antônio, pregador do Evangelho, todos vocês já devem saber, ele é o doutor evangélico. Um doutor na igreja é uma voz, é uma autoridade. O que ele diz, pela sua experiência de vida, os seus escritos, é a voz da igreja. Então Santo Antônio é um desses doutores da igreja. Então ele, com toda essa sabedoria ali, sendo humilde, talvez a gente imagine ele limpando, né? Cuidando de uma cozinha, até que certa feita, um dia, teve uma ordenação e o bispo concedeu, porque isso aí quem faz uma homilia é o bispo, mas ele pode conceder por polidez, por educação, para um outro padre que estiver ali presente, para fazer essa honraria. E no caso ele queria fazer isso para os frades, só que não sabemos por que o guardião daquela fraternidade não podia fazer essa reflexão naquele momento. Às vezes podia estar gripado, não sabemos direito. Então, aí foi a hora deste frei, guardião, pedir para alguém da fraternidade para fazer essa reflexão, essa exortação. Só que todos, como é natural isso, ficaram receosos, não tinha preparado, né? Não estava pronto para falar para um auditório assim, cheio de padres religiosos. Tinha os irmãos dominicanos também ali da redondeza. Então chamaram o nosso querido Antônio. E como o Antônio sempre foi muito obediente, não que ele queria se expor, mas ele aceitou esse pedido do seu guardião. E olha a surpresa que aconteceu ali. Santo Antônio explicou do fundo do seu coração a importância do sacerdócio, da santidade, do amor a Cristo. Enfim, foi um momento realmente marcante e que, doravante, ele já seria olhado com um olhar mais especial, porque já descobriram que a ordem estava com um tesouro ali. Então nós começamos a conhecer este homem que vai levar o Evangelho para tantas pessoas, tantas nações, vivo e na glória, porque a intercessão desse homem toca povos que nunca ouviram falar de muita coisa da igreja, povos pagãos, os indianos, por exemplo. Quando teve lá os 800 anos de Santo Antônio, a relíquia, Santo Antônio andava lá no meio da Índia e as pessoas também sentiam a graça daquela presença no seu meio. Então, este homem que vai falar para todos nós, cessem as palavras e comecem as obras. As suas próprias palavras, no meu entender, elas são obras maravilhosas, porque não é fruto apenas do engenho, uma palavra muito usada na Idade Média, engenho quer dizer a inteligência humana, mas é fruto de uma paixão, de uma intimidade que ele tinha com Deus. Então, a palavra que Santo Antônio dava, confortava, corrigia, provocava. Não vai pensar que ele só falava coisas doces. Ele também era polêmico. E nós somos... não temos uma curiosidade de conhecer os seus sermões. Nós devemos popularizar isso para conhecer essa essência da igreja que está aí nesses grandes homens. O Santo Antônio, por exemplo, São Vicente Ferre. São pessoas que eles iam numa praça assim, chamavam a multidão e eles falavam horas e horas e ninguém ficava entediado porque eram palavras que brotavam da graça de Deus, porque Deus falava através dessas pessoas. Então, realmente o homem do Evangelho é realmente um testemunho profundo, porque Deus deu-lhe a graça de até hoje
a sua língua ser esse sinal aprovado por Deus de sua pregação. Então, que nós estejamos felizes em rezar e pedir a sabedoria de Deus através desse homem que tanto amou a humanidade. Ele amou Cristo e amou a humanidade. Por isso que ele enfrentou tantos desafios para levar essa salvação, essa fé que recebe tantos ataques de nossa parte, do nosso pecado e também dos inimigos da igreja. Que Santo Antônio interceda por todos nós. E agora, irmãos e irmãs, eu vos convido a rezar a trezena de nosso glorioso Santo Antônio. Meu grande protetor Santo Antônio, apresento-me a vós, pedindo-vos me alcanceis de Deus o perdão dos pecados, o espírito de conversão, o crescimento no amor de Deus e a perseverança no bem até o fim da minha vida. O que especialmente vos peço é a seguinte graça. Você agora, no íntimo de seu coração, pense numa graça que você está pedindo para o nosso glorioso Santo Antônio. Se esta graça não for conveniente para minha salvação, alcançai-me a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Santo Antônio, nestes dias, me consagro a vossa honra, como em todos os dias de minha vida. Fazei que eu conserve a graça e a amizade de Deus, e dele nunca me afaste pelo pecado, e que enfim tenha a felicidade de amá-lo e gozá-lo, para sempre em vossa companhia, na felicidade eterna do céu. Amém. Que Santo Antônio nos abençoe e que ele interceda por todos nós, junto ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.